Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí das funções do primeiro grau, né, da função afim. Vamos corrigir alguns exercícios que eu passei na aula passada, porque a gente tem prova aí na outra semana e a gente precisa entender isso aqui. Então, veja bem, nós temos aqui os exercícios da página 75 do livro, de 1 a 4, que eu passei para vocês, e ele traz os probleminhas, né, do cotidiano, coisa que a gente tem no nosso dia a dia. Nesse primeiro momento, nós temos aqui uma situação. Um técnico informático, ele cobra R$ 45,00 a visita e um adicional de R$ 80,00 por hora de trabalho, com valor proporcional ao fracionamento de hora. Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Vamos pensar aqui. Bem, se eu cobrasse, se ele viesse na minha casa por 1 hora, vamos pensar aqui, ó, 1 hora, vou colocar aqui nessa tabela, tá? 1 hora. Eu ia pagar quanto para ele? Bem, ele ia me cobrar os 45 mais R$ 80,00, certo? Então, isso aqui daria R$ 125,00. Tá, mas se ele viesse aqui e ficasse 2 horas, então ele teria os 45, só que agora, em vez de cobrar uma vez só 80, ele vai cobrar 2, porque é 80 por hora. Então, é 80 vezes 2. Então, eu tenho 45 mais 160, que vai me dar R$ 205,00. Então, 1 hora seria 125, 2 horas seriam 205. E ele quer saber para mim 2 horas e meia. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos pensar em mais 1 hora a mais. Ou seja, por mais essa hora, ele vai me cobrar mais uma vez o 80. Ou seja, se eu ficar 3 horas, ele vai cobrar 80 vezes 3. Então, eu tenho 45. 3 vezes 80 dá 240. É isso? E aí, nós temos R$ 285,00 por 3 horas. Então, vou colocar aqui, ó, 3 horas, R$ 285,00. Mas eu não quero para 3 horas, eu quero para 2 horas e meia. Mas o que que eu fiz em todas as contas? Quando foi 1 hora, eu peguei o 80 uma única vez. 2 horas, eu peguei o 80 2 vezes. 3 horas, eu peguei o 80 3 vezes. Então, quer dizer que 2 horas e meia... eu vou pegar esse 80 vezes o tempo. E aí, eu vou ter R$ 45,00, 80 vezes 2,5 vai dar aí 200. E aí, eu vou ter que pagar para esse técnico informático R$ 245,00. Ok? Então, entendam que a gente tem um valor fixo, tá? Que a gente está sempre somando. E aqui o que está variando é o tempo. E quanto mais tempo ele ficar, né? Ele fizer lá o meu serviço, mais eu vou pagar. Então, por 2 horas e meia, eu vou ter aí um valor de R$ 245,00. Ok? Então, vamos para a letra B. Na letra B, ele tá colocando a seguinte situação para mim. Se eu te dispor de R$ 400,00, seria possível contratar esse técnico por serviço de 4 horas? Então, vamos voltar lá para a nossa ideia. A gente fez as contas para 1 hora, para 2 horas, para 3 horas. Então, agora vamos fazer para 4. Para 1 hora... deu R$ 125,00. Se você quiser fazer de novo aí, né? Basta você multiplicar, né? 80 vezes o tempo e somar com 45, 285. Que foi o que a gente fez, né? A gente pegou lá 45 mais R$ 80,00 vezes o tempo. E isso me dava um valor. Então, meu tempo de 1 hora eu substituí por 1, multipliquei 80 por 1. Quando foi 2 horas, multipliquei 80 por 2. Quando foi 3 horas, multipliquei 80 por 3. Então, agora,
o meu valor vai ser os R$45 que ele cobra de taxa, mais os 80 vezes as 4 horas que ele vai ficar lá prestando serviço para mim. Então, R$45 mais 80 vezes 4 dá 320. Ou seja, 320 mais 45 vão dar R$365. E eu tenho quanto? Opa, 400. Consigo contratar ele? Consigo. Por quê? Porque esse número ele é maior, esse valor, né? É menor do que os R$400, ou seja, vai sobrar um troco aí. Então, é possível, né? É possível contratar o técnico lá, né? Contratar esse técnico em informática por 4 horas. Então, eu consigo pagar e aí eu vou chamar ele na minha casa para ele vir fazer o serviço. Então, vamos lá. A letra C traz pra gente uma outra questão aí que tá relacionado com tudo isso que nós falamos anteriormente. Só que agora ele quer uma lei da função que representa o valor em função de um serviço de X horas. Então, veja bem, a gente fez para 1 hora, para 2 horas, para 3 horas, para 4 horas. E o que nós encontramos aí nesses resultados? Então, para 1 hora a gente iria pagar 125, para 2 horas 205, para 3 horas 285 e para 4 horas nós acabamos de fazer 365. Reparem que aumenta 1 hora e aumenta de um valor para outro 80, ó. Esse valor que está aumentando aqui é nossa taxa de variação, tá? Que a gente expressa isso em forma de coeficientes, tá? São os coeficientes que nós trabalhamos nós trabalhamos no ano passado. Então, o valor, no primeiro momento ali, ó, foi 45 mais 80 vezes 1 hora. Para a gente descobrir as 2 horas, nós pegamos esse 80 e multiplicamos por 2. E fizemos a mesma coisa. Então, o que acontece aqui, ó? Todas as contas que nós fizemos, a única coisa que a gente estava alterando era esse valor aqui, ó, que era o tempo em horas. Que nesse caso, ele falou pra gente que esse tempo ele tá chamando de X, ó, X horas. Então, o valor que nós estamos procurando vai ser os R$45 mais 80 vezes o tempo, que nesse caso ele chamou de X. E aqui nós temos uma lei de formação para essa situação, para essa função. Outra coisa que foi pedido aqui é para a gente esboçar o gráfico. Então, como que nós vamos fazer esse gráfico? Então, vamos pegar aqui um eixo, tá? Na horizontal. E esse meu eixo na horizontal, ele vai expressar para mim aqui o tempo em horas. E nós vamos pegar um eixo na vertical. E esse eixo na vertical, ele vai expressar para mim o meu valor em reais. Então, o que acontece? Se eu chamar essa pessoa na minha casa, falar assim, olha, fulano, vem aqui em casa, né? Eu preciso que você dê uma olhada no meu computador ou alguma outra coisa. E ele pisar na porta da minha casa, eu falar, não precisa mais não, tá funcionando. Eu vou ter que pagar aquela taxa de R$45 para ele. Então, o que acaba acontecendo? Então, vamos marcar aqui alguns pontos. Vou colocar aqui, tá? Tô colocando de 1,5 em 1,5 até aqui. Então, vamos supor que eu coloco aqui, ó, aqui R$40, R$80, R$120, 160 e aqui R$200, certo? Aqui na vertical, na horizontal, quer dizer, opa, saiu aqui do lugar, a gente vai colocar aqui também uma
marcaçãozinha para as horas, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, a gente vai marcar o que der. Então, o que nós temos aqui de informação que a gente pode levar em consideração? Bem, 1 hora foi 125, ó, meu 120 tá aqui, meu 125 vai estar aqui, mais ou menos, um pouco acima, então a gente vai marcar aqui, vai encontrar 1 com 125. Pronto, descobrimos um valor, um ponto. 2 horas tá dando 205, ó, também um pouquinho acima aqui do 200. Certo? E 0 horas, como eu disse, se eu chamar ele lá, eu vou ter que pagar os 45 para ele. Então, veja bem, nós temos aqui, ó, um gráfico que é representado por uma reta, tá? Que relaciona para mim os valores em função do tempo. Ou seja, quanto maior o tempo, maior o valor a ser pago. Ok? Tá? Só lembrando que nós já trabalhamos isso no 9º ano, tá? Utilizando os valores de x e de y. Então, vamos agora para a nossa questão de número 2. Ao meio de uma competição, um atleta de 75 kg submetido a um treinamento específico para aumento de massa muscular, em que se anuncia o ganho de 180 gramas por dia. Supondo que isso realmente ocorra, faça o que se pede. Determine a massa do atleta após 1 semana de treinamento. Então, vamos lá. Então, quer dizer que em um dia, no primeiro dia, ele vai ganhar 180 gramas. No segundo dia, ele vai ganhar mais 180. Então, ele ganhou 180 aqui, ele vai ganhar mais 180 aqui. Ou seja, 180 vezes 2, ele vai ganhar 360 gramas. No terceiro dia, ele vai ganhar mais 180, ou seja, eu vou somar mais um 180 aqui, então eu tenho 180 vezes 3, isso vai me dar 540 gramas. Quarto dia, então o que eu tô fazendo? Eu tô pegando os 180 e tô multiplicando pelo tanto de dias, 4. Então, vai dar aqui 720. Então, se eu continuar aqui, eu vou encontrar quanto que ele vai ganhar para cada dia que eu for acrescentando. Só que eu quero 1 semana. 1 semana são 7 dias. Então, no 7º dia, eu vou ter 180 vezes 7. Isso aqui vai me dar quanto? Ó, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8 vai dar aí 56, né? 6 vão 5, 7 vezes 1, 7, com 5, vai dar quanto? Vou fazer aqui, peraí, 180 vezes 7, 56 é um 5, 7 vezes 1, 7, 12, certo? Então, 1.260 gramas, que eu preciso passar para quilogramas, para poder, ó, descobrir qual vai ser a massa dele. E nós sabemos que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, para mim passar 1.260 gramas para quilogramas, basta a gente usar uma regra de 3, ou simplesmente lembrar que eu vou dividir esse 1.260 por 1.000, que corresponde a 1,26 quilogramas. Isso aqui foi o que ele ganhou. Mas qual que é a pergunta? Determine a massa. Ou seja, eu preciso saber quanto que ele tem depois no final. Então, essa massa dele aqui, ele já tem 75 quilogramas e vai acrescentar mais 1,26 quilogramas na sua massa muscular. Então, nós vamos ter aqui, ó, 76,26 quilogramas. Ok? Tá? Então, essa aqui é a nossa questão A. A nossa questão B, ela está relacionada
essa anterior de que forma? Vamos lá. Nós temos uma lei, que é para encontrar uma lei que relaciona a massa do atleta ao número de dias de treinamento. Então, o que a gente fez na número 1? A gente foi multiplicando pelo número de horas. Então, a massa desse atleta, ele depende de quê? Depende da massa inicial dele, que é 75, mais a quantidade de gramas que ele recebe vezes o número de dias. O número de dias ele chamou de N, mas essa quantidade aqui de gramas, são 180 gramas, que eu preciso passar para quilogramas, e para isso a gente vai dividir, tá? Por 1000. Então, nós vamos ter uma quantidade de 0,18 quilogramas por dia, que a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar aqui, ó, 75 mais 0,18 vezes o número de dias que ele falou que é N, ele chamou de N. E aí, a gente tem a nossa equação, tá? Que vai determinar aí a massa desse atleta com o passar dos dias, tá ok? No caso da letra C, nós vamos precisar usar essa formulazinha. É possível que ele atinja ao menos 80 quilogramas em um mês de treinamento? O que a gente pode fazer? A gente pode calcular, lembrar que um mês a gente vai considerar 30 dias. Então, quer dizer que ele tem 75 quilogramas, ele vai ganhar 0,18 para cada dia, né? Então, esse número de dias aqui, ó, vão ser os 30. Então, o que nós vamos fazer? 75 mais 0,18 vezes 30. Então, vamos multiplicar aqui. 3, 8, 24 com 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar as quantidades de casas ali, ó. E aí, nós vamos ter que esse atleta, ele vai adquirir 5,4 kg. E ele vai ficar com 80 quilos e 400 gramas, tá? De massa, tá? Ou seja, isso aqui é maior do que 80. Então, é possível, sim, que ele atinja esses 80 quilogramas em um mês de treinamento. Tá ok? Tudo bem? Deu para entender? Qualquer coisa é só perguntar lá no fórum de dúvidas, tá bom, gente? Vamos para a nossa questão número 3. Um hotel oferece aos seus hóspedes as opções para uso da rede Wi-Fi de acesso à internet. Primeiro pagamento de uma taxa fixa, de 18 por dia, com acesso ilimitado. A segunda, a cobrança de R$ 2,50 por hora de acesso, com valor proporcional no fracionamento da hora, por minuto. Então, eu iria pagar R$ 2,50 por 60 minutos. Escreva para cada opção oferecida a lei da função que relaciona o preço P em função do tempo. Então, na nossa primeira opção, eu vou pagar quanto? Bem, eu vou pagar 18, tá? E aí, o que nós temos aqui? Esse meu 18, ele vai ser para qualquer quantidade de hora que eu tiver ligado. Se eu ficar, né, 24 horas, que é o tempo aqui, ó, limite, eu vou pagar 18. A nossa segunda opção, o preço, ele vai ser R$ 2,50, só que aí eu vou ter que multiplicar pelo tempo que eu vou ficar ligado lá na internet, né, no Wi-Fi, tá bom? Então, a gente pode escrever assim, ou a gente pode colocar que o preço está em função do tempo, e nesse primeiro caso eu vou pagar apenas R$ 18. No segundo caso, o preço está em função do tempo e eu vou pagar R$ 2,50 vezes o tempo que eu ficar usando a internet, ok? Então, nós temos aí essas duas funções para essa situação.
A letra B, se eu escolher a primeira hora, quanto que eu vou pagar a mais que um cliente que usou a rede por 5 horas? Bem, cheguei no hotel, falei, não, vou pagar só os 18. E um outro cliente chegou, não, eu vou pagar pelo tempo que eu usar. Então, eu vou usar um tempo T, e aqui esse tempo T é de 5 horas. Então, quanto que essa pessoa vai pagar para usar essas 5 horas? Então, 2,50 vezes 5, ele vai pagar 12,50. Mas veja bem a pergunta, quanto pagará a mais? Certo? Se ele escolher a primeira opção, quanto que ele vai pagar a mais? Então, aqui a gente vai fazer uma subtração, né? Se eu escolher a primeira opção, eu vou pagar 18. E se eu escolher a segunda opção, eu vou pagar 12,50. Então, aqui a gente tem 7 tira 2, 5. Então, eu vou pagar 5,50 a mais. Certo? No fim, se eu resolver escolher aqui a primeira opção em vez da segunda. Então, vamos para a letra C. Por quanto tempo de uso diário da rede Wi-Fi seria indiferente à escolha de qualquer um dos planos? Ou seja, qual tempo que eu teria de uso que eu pagaria a mesma coisa, tá? Que a primeira opção fosse igual à segunda opção. Então, a primeira opção, nós sabemos que o valor a ser pago é sempre R$18. A segunda opção, nós sabemos que o preço, ele vai depender do tempo que eu ficar ligado, ou seja, ele quer saber que momento isso seria indiferente, ou seja, eu iria pagar a mesma coisa. Então, em que o valor a ser pago na segunda opção seria igual ao valor a ser pago na primeira opção. E aqui a gente igualou essas equações, tá? Eu peguei aqui, ó, a segunda opção e igualei a primeira opção, ou seja, eu quero saber em qual momento o valor vai ser o mesmo. Então, como que nós vamos fazer isso aqui, ó? 2,50 vezes o tempo é igual a 18. Então, quem tá multiplicando, passa dividindo. E nós vamos fazer essa conta aqui, ó. 18 dividido por 2,50. Lembrando, ó, vamos deixar a mesma quantidade de casas decimais. E agora, 180 por 25 vai dar aí 7. 7 vezes 5, 35, vão 3. 2 vezes 7, 14, com 3, 17. Então, sobrou 5. Opa, 2. Então, nós temos 7,2 horas. E vamos tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui são 7 horas inteiras, mais 0,2 da hora, que se eu passar para minutos, ou seja, se eu multiplicar por 60, vão dar aí 12 minutos. Então, eu vou ter um tempo de 7 horas e 12 minutos para ter gastado aí R$18, ou seja, tudo que passar agora para frente eu vou pagar mais do que aquele R$18, tá ok? E agora nós vamos para nossa questão de número 4. A nossa questão de número 4, ela está relacionando o volume de uma caixa d'água, tá? Ela tem um volume de 21 metros cúbicos, ela tá vazia. E ela vai começar a receber água de uma fonte em razão de 15 litros por minuto. E ele pediu pra gente lembrar aqui, ó, que 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros. Então, quantos litros de água haverá na caixa após meia hora? Então, vamos primeiro avaliar esse aqui, ó. Eu tenho uma razão de 15 litros por 1 minuto. Então, meia hora, lembrando que meia hora
corresponde a 30 minutos. Então, em 30 minutos, eu vou ter quantos litros de água? Então, vamos lá, vou fazer a regra de 3, ó, 15 litros em 1 minuto. Em 30 minutos, nós teremos X litros. É isso? 15 sobre X é igual a 1 sobre 30. Multiplicando aqui em cruz, 15 vezes 30, que vai dar 450 litros, tá? Então, 450 litros de água que a gente vai ter lá na caixa depois de meia hora. Tá ok? Uma regra de 3, né? Como a gente falou em alguns exercícios anteriores, dá pra funcionar aqui direitinho. Após X minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume Y de água na caixa? Então, veja bem. O volume é ocupar isso aqui. Então, a gente vai enchendo primeiro aqui o fundo, né? E depois vai subindo aqui esse volume, né, de água. Ele vai atingir e eu quero saber quanto tempo ele vai levar para poder ir aqui e preencher tudo. Então, o volume, ele vai depender da vazão da água, que nesse caso são 15 litros para cada 1 minuto. Então, o que você pode fazer? Você pode também usar a regra de 3 aqui. Então, 15 litros para 1 minuto. Então, qual será o volume em X minutos? E aí, a gente vai ter uma regra de 3 com duas incógnitas, que a gente vai resolver do mesmo jeito, ó. V vezes 1, V, e 15 vezes X, 15x. Lembra que na conta anterior a gente pegou o tempo e multiplicou por 15? Olha aqui, ó. 15 vezes 30 minutos, pra gente chegar no resultado. Então, a gente chegou numa fórmula, usando uma regra de 3, tá? Que vai me dar aqui o volume depois de um certo tempo, ok? A letra C, ele tá também trazendo a ideia aí, só que agora olha bem a pergunta. Após X minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume Y de água necessário para preencher completamente a caixa? Então, essa caixa aqui, ó, ela toda cheia, ela tem um volume. Lá no enunciado, ele diz pra gente que esse volume é de 21 metros cúbicos. E ele diz pra gente que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, quer dizer que eu tenho 21.000 litros, né? Cabem 21.000 litros de água nessa caixa. E eu quero saber como que eu vou fazer para preencher. Quanto tempo será necessário para preencher essa caixa? Bem, ela vai preenchendo. Então, cada momento que passa, diminui um pouco, né, esse volume aqui, ó. Então, quando é que vai chegar nos 21.000? Quando ela encher toda. Até lá, eu vou estar diminuindo esse volume. E esse volume, ele vai estar diminuindo em função do tempo que tem. A vazão que nós temos lá, que é de 15 litros por minuto. Então, esse aqui vai ser a nossa equação que determina quanto tempo leva para encher. Aquela outra era quanto de água eu tinha com o passar do tempo, tá? E aqui esse volume, ó, chamou de Y. Então, a gente vai colocar aqui Y. Então, vai ser 21.000 menos 15 vezes X. Tá bom? Certo? No nosso caso, nós temos ainda a letra D. E ele pergunta em quanto tempo essa caixa vai estar cheia, né? Ou seja, são 21.000 litros, que a gente acabou de fazer ali. E eu quero saber quanto tempo vai levar para poder preencher isso aqui. Então, a gente pode fazer o quê? 1 litro a cada 15 minutos. Então, 21.000 litros vão ser X.
certo? Então, veja bem o que acontece aqui, ó. Nós temos aqui uma situação inversa, por quê? Aqui aumenta o volume, só que quando o tempo aumenta, o volume diminui. Então, nós temos uma função inversa. Então, a gente tem que inverter aqui, ó. X vai vir aqui, e aqui nós temos o 15, né? Certo? O que acaba acontecendo? Na hora que a gente vai fazer essa conta aqui, tá? Na hora que a gente vai fazer essa conta, para poder descobrir, a gente também pode lembrar a nossa conta anterior, que foi o quê? O Y, 21.000, menos 15x. Por quê? Porque eu não quero mais nada vazio, então eu quero que zera lá, ó, que o meu volume fique igual a zero. Isso aqui me dá uma equação do primeiro grau, que me dá 15x, que é igual a 21.000, e nós temos 21.000 dividido por 15. Tá? Então, se eu pegar aqui o 21.000 e dividir pelo 15, nós vamos ter aproximadamente aí 1.400 minutos, porque